Então, bom dia a todos. A gente vai começar a correção da atividade 8, que é a atividade voltada aos juros compostos. Interessante que quem já resolveu as atividades busque, nesse momento, pegar, né, a atividade do caderno e faça a correção junto comigo. Qualquer ponto que vocês não tenham entendido destas questões, algum ponto que ficou, que vocês não entenderam, algum passo que vocês não entenderam, algum conceito que vocês não entenderam, que não ficou bem claro, vocês me interrompem e falam: Pedro, nessa questão eu não entendi o que o senhor fez isso, não entendi o que passa, como foi que esse valor chegou aí. Vocês me interrompem e me dizem, porque assim, essa atividade ela é muito importante, porque ela é nela que eu vou tratar sobre os juros compostos. E a partir de agora a gente vai ver um juro composto mais avançado, né? Tanto a parte de financiamentos, capitalizações, empréstimo e investimento, tudo é juro composto, mas é um juro composto mais avançado, são outras fórmulas para juro composto. Fórmulas essas que não se vê em ensino médio, né? Vocês são privilegiados porque vocês veem isso no ensino médio, mas ensino médio técnico, né? Técnico específico em finanças. Mas o ensino médio normal não se vê. Financiamento, nem capitalização, nem empréstimo, não vê. Só vê o juro simples, juro composto e pronto. Né? Eu acredito que nem desconto se vê. Então, assim, é importante que vocês aprendam isso, porque vai servir para a vida. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, chame. Esse momento de correção, eu faço sempre essas correções em live, justamente para que vocês tenham a oportunidade de tirar essas dúvidas. Pedro, não entendi isso, explique. Tá bom? Então não vamos levar dúvidas. Lembrando que eu já respondi a 10 e a 3. Eu esqueci de apagar elas aqui. Deixa eu apagar logo. A 10 e a 13. Vamos para a primeira, né? A primeira diz assim: qual o montante composto que resulta da aplicação de um capital de R$ 45.000, quando aplicado a 8% ao mês pelo prazo de 12 meses? Vamos tirar os dados. Ele quer saber o montante composto, então ele quer saber o M. De uma aplicação de um capital, ele dá o capital aqui, 45.000, então o capital aqui, 45.000, aplicado a uma taxa de juros de 8% ao mês, então o I aqui é 8% ao mês, e o tempo é 18 meses. Então, como a taxa de juros e o tempo está no mesmo período que a mês, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conversão. A gente pode aplicar diretamente na fórmula. Qual fórmula? A fórmula para juro composto, que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, o montante aqui é o que ele quer saber, né? O capital, ele diz que é 45.000 vezes 1 mais I. Sempre quando vocês forem colocar a taxa, lembre de colocar ela em forma decimal. Então, 8%, quando divide 8%, vai ficar 0,08. Elevado ao T, que é 18. Então, fica elevado a 18. O montante é igual a 45.000 vezes 1,08 elevado a 18. O montante é igual a 45.000 vezes... Aí eu vou fazer quanto é 1,08 elevado a 18. Então, 1,08. Vou apertar o botão x elevado a y, ou então chapeuzinho, dependendo da calculadora, né? E aí 18. Aqui eu vou pegar 6 casas decimais, mas quando eu for multiplicar, eu vou multiplicar com todas, tá bom? Então aqui deu 3,99 619, né? Você só ver aqui.
99,60 de. Aí multiplicando isso aqui, né, vezes 45.000, vai dar um total de 179.820,87 centavos. Então, o montante aqui vai ser igual a 179.820,87 centavos. Tudo bem? Deu isso no de vocês? Vocês conseguiram fazer? Deu certo, né? Deu. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: um agiota emprestou uma quantia de 100 mil reais. Então, se ele emprestou, quando você empresta algo, você emprestou um capital. Então, esse 100 mil aqui é o capital. O prazo é 15 dias. Então, o T aqui, pelo prazo de 15 dias. Então, o tempo aqui, 15 dias. Exigindo por este um pagamento de 55.796,70 de juros. Então, o juro aqui, 55.796,70. E ele quer saber qual a taxa. Tem como você fazer essa questão de duas formas. Ou você faz pela fórmula do montante, ou você faz pela fórmula do juro. Ambas as fórmulas dá certo, você encontra. Como assim, para não ficar um monte de fórmula e você ter que decorar um monte de fórmula, eu aconselho a vocês só decorarem a fórmula do montante. Não precisa vocês decorarem aquela fórmula do juro. Por quê? Porque você diz, porque vai ficar um monte de fórmula na cabeça de vocês e acaba mais dificultando do que ajudando. Então, essa questão aqui dá para resolver pela fórmula do montante. Por quê? Porque o montante é o capital mais o juro. Então, quando você soma aqui, 100 mil mais o capital, que é 100 mil, e o juro, que é 55.796,70, quando você soma isso, dá 155.796,70. Então, dá para utilizar a fórmula do montante aqui. Então, a fórmula do montante é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a T. Decora a fórmula do montante, que é sucesso. Não precisa decorar a fórmula do juro. Então, aqui, o montante, vou colocar 155.796,70. O capital é 100 mil, vezes, né? Mais a taxa que eu não sei, elevado ao tempo, que é... Ele não diz qual é a taxa, né? Qual o tempo que ele quer a taxa. No caso, vai sair em dia. Esse 100 mil, eu vou passar para o primeiro membro, tá multiplicando aqui, 1 mais I elevado a 15, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 155.796,70 dividido por 100 mil. E aí vai ficar só igual mais I elevado a 15. Esse 5 ficou tão feio. Aí vamos aqui, vou só baixar um pouquinho. Aí vamos dividir, né? 155.796,70 dividido por 100 mil. Vai dar 1, vou colocar logo nesse membro, 1,557967. E eu já estou trazendo para o primeiro membro esse 1 mais I elevado a 15. Como aqui a gente tem uma potência, né? Essa potência para a gente colocar, quando a gente vai passar número para o outro lado, sempre a gente usa a operação inversa. Por exemplo, quando eu trouxe esse 100 mil para o primeiro membro, como esse 100 mil estava multiplicando o que estava dentro do parênteses, como ele estava multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, quando eu passei para o outro membro, eu passei dividindo. Da mesma forma, esse 15, quando ele vai passar para o outro membro, ele vai passando pela operação inversa. Como aqui a gente tem uma potência,
A operação inversa da potência é a radiciação, ou seja, a raiz, né? Então, esse 15 aqui vai para o outro membro em forma de raiz, mas em forma da raiz enésima de 15. Então, vai ficar 1 mais i igual a raiz 15, né? De 1,557967. Então, eu vou calcular aqui essa raiz para ver quanto é que vai dar. Então, já está esse número aqui, né? Eu vou só apertar segunda função da calculadora. Aí, vou apertar esse comando aqui, ó, raiz de x elevado a y. Vou colocar o número que está no índice da raiz, que é 15, e vou apertar o botão de igual. Vai dar 1,299. Esse 1,299, a gente pode aproximar isso aqui para 3. 1,03, tá bom? Quem fez o 9... Eu vou pegar 4 casos, porque aí a gente arredonda, né? Fica melhor. Aqui vai dar 1,0299, né? Quando eu for... Aí esse 1 aqui eu passo para outro membro subtraindo. Então vai ficar 1i, né? Igual a 1,0299 menos 1. Então aqui vai dar igual a 0,0299. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar 2,99%, ou aproximadamente 3%, né? 2,99 é aproximado 3%. 3% a quê? Ao dia, né? Já que o tempo estava em dia, essa taxa aqui é ao dia. Toma cuidado, viu? Quando tiver isso, em que período de tempo a taxa está. Na questão, ele não diz. Se a questão tivesse pedido a taxa mensal, você teria que converter isso para mês. Mas como ele não disse, a taxa é dada em dia. A gente pode deixar a taxa em dia. Deu certo essa questão? Deu. Vamos para a letra C. A C diz o seguinte: que capital, né? Então, o capital aqui, ele quer saber o capital, aplicado a taxa de juros de 15%, então o I aqui de 15% ao ano, durante 10 anos, então T aqui 10 anos, né? Tá em ano, não precisa fazer nenhuma conversão, graças a Deus. Produz de juro, então, isso aqui é o valor do juro, tá certo? O juro é igual a R$ 1.065.945,30. Nesse caso aqui, não tem como fazer pela fórmula do montante. E até tem, né? Não tem, porque aqui você tem até tem, mas dá mais trabalho, né? Porque aqui, para você usar a fórmula do montante, você teria que colocar M igual a C vezes 1 mais I vezes T, né? Quando você fosse colocar o montante, você ia colocar esse valor aqui e mais o C, mas ia dar um cálculo maior, né? Porque você ia colocar 1.659.000, aliás, 1.065.945,30, mais a variável C, que ele quer saber, né? Que o montante é o juro mais o capital, né? É igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Aí que você teria que passar o C para cá, aí ia dar uma expressão, ia chegar no resultado, mas ia demorar mais. Então, nessas situações aqui, em que ele der o juro, aí você utiliza a fórmula do juro, que vai dar um cálculo mais fácil. Então, mas são raras as exceções que ele dá isso. Então, decorar a fórmula do juro não é tão difícil, mas a fórmula mais importante de você decorar é a fórmula do montante. Então, o juro, ele é igual ao capital, né? Abre colchete, 1 mais I elevado a T menos 1. Essa é a fórmula do juro. Então, o juro que ele deu aqui foi 1.065.945,30, igual o capital que eu não tenho, vezes, né, tudo que está dentro do parênteses. Então,
1 mais a taxa é 15%, então fica 0,15 elevado ao t, que é 10, menos 1. Então, vamos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir aqui, ó, 1.659, aliás, 1.065.945,30. Vou repetir aqui o C, vou fazer logo essa potência, né? Aqui eu já vou fazer direto. Eu vou fazer 1,15 elevado a 10. 1,15, né? Porque 1 mais 0,15 vai dar 1,15. X elevado a y e 10. Vai dar esse número aí. 4,04, 55, 57. Vou pegar 6 casas decimais. Então, 4,04, 55, 57. Menos 1, tá certo? Esse menos 1 aqui é da fórmula. Então, vou repetir aqui, ó, 1.065.945,30 igual a C vezes. Aí eu já vou subtrair aqui, porque como tá no parênteses, eu tenho que responder primeiro o que tá, no caso aqui é colchete, né? Tem que resolver primeiro o que tá dentro do colchete. Então, aqui 4 menos 1 vai dar 3, né? 3,04, 55, 57. Esse 3, como ele está multiplicando C, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 1.065.945,30, né? Dividido por 3,04, 55, 57, igual a C. Né? Ficou só o C lá. Então, é só a gente dividir e a gente vai encontrar o valor do capital. $1.065.945,30 dividido por 3,04, 55, 57. Então, ó, deu aproximadamente 355.011, né? Então, o capital aqui deu 350 mil, né? 11 centavos. Para quem fez com todas as casas decimais, vai dar exatamente 350 mil. Mas aí, como teve esse problema de arredondamento, essa diferença de centavos, mas não tem problema. Tá certo? O meu tá. Pronto. Até aqui nenhuma dúvida, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam. Letra D. Que taxa mensal? Ó, ele quer a taxa mensal. Então, ele quer a taxa mensal de juro composto, que é recebida por um investidor que aplicou 50 mil. Então, se ele aplicou, aqui é o capital, 50 mil, e resgatou 8 meses, 8 meses, então aqui é o tempo, 8 meses, a quantia de 92 mil. Se ele resgatou, então esse aqui é o montante. Se ele resgatou, esse valor de resgate já é o capital mais o juro. Então, se ele resgatou esse 92 mil, subtende-se que 50 mil era o capital e o restante é juro. Então, os 42.546,50 é juro, né? Então, aqui é o montante. 92.546,50. Pronto, só colocar na fórmula M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O montante é 92.546,50. Capital aqui é 50 mil. Vezes mais a taxa que eu não sei, elevado ao tempo, que é 8. Vou passar os 50 mil para cá dividindo, vai ficar 92.546,50 dividido por 50 mil. No outro membro vai ficar só 1 mais I elevado a 8. Dividindo isso aqui, 92.545,50 dividido por 50 mil.
vai dar igual a 1,8591. Eu já vou colocar aqui no segundo membro. 1,85 é 546. Tem razão, Pedro. Eu fiz errado. Peraí. Muito bem. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Preste atenção que hoje eu estou bem aéreo. 92.546,50. Dividido por 50.000 vai dar 1,8596. Aliás, 93. 1,85093. Pronto. Aqui eu já vou trazer esse 1 mais i elevado a 8 para o primeiro membro. Então, 1 mais i elevado a 8. Aí que eu vou passar a operação inversa, né? No caso, a radiciação. 1 mais i vai ficar igual a raiz, né? Raiz oitava de 1,85093. Então, 1 mais i, a gente tem que fazer aqui essa raiz. Já está lá na calculadora, né, o número, então é só a gente apertar a segunda função. Essa função aqui de x elevado a y. Coloco o índice da calculadora, aliás, o índice da raiz, né, que é 8, igual. Então, aqui vai dar 1,0799, né? Aquela mesma situação. A gente pegar 4 casas decimais. Quando for resultado, teve alguns alunos que me perguntaram, Pedro, quantas casas decimais eu devo usar? No meio do cálculo, quando você estiver no meio do cálculo, pelo menos 6. Quando você estiver no meio do cálculo, né? Pelo menos 6. No final do cálculo, só baixa 4. Ou 2 ou 4. Nessa situação aqui, ó, que está 0,79, você poderia já arredondar esse 7 aqui para 8. Porque aqui vai dar 0,7, né? 99. Então, aqui você já poderia aproximar para 8%. Mas eu vou colocar 4 casas para a gente aproximar depois. Então, aqui vai dar 1,0799. Aí, esse 1 aqui vai passar para o outro lado, subtraindo, né? Aí vai ficar I igual a 1,0799 menos 1. O I vai ser igual a 0,0799, né? Quando eu multiplicar por 100, isso aqui vai dar 7,99%. Ou como isso aqui é só um problema de arredondamento, a gente pode arredondar aproximadamente para 8%. Tá bom? Não tem nenhum problema. 8%. 8% ok, ao mês, né? Já que o tempo é meses. Então, 8% ao mês. Sempre lembra de colocar, quando for taxa, tempo, sempre lembra de colocar a unidade de tempo. Nesse caso aqui, mês. Então, sempre quando vocês fizerem essas questões, lembrem de colocar a unidade de tempo, que às vezes dá problema. Então, aqui é aproximadamente 8%. 8% ao mês. Quem deixou 7,99, pode deixar, não tem problema. Mas é interessante que você arredonde isso, porque 7,99999 é 8%. Letra E. Na letra E, ele diz o seguinte: quanto tempo necessário? Então, aqui ele quer saber o tempo, né? Qual o tempo necessário para que um capital aplicado à taxa composta, então, a taxa aqui composta de 20% ao ano, duplique de valor. Então, como ele quer duplicar, aqui a gente vai ter que supor que um capital e um montante. Então, a gente pode utilizar um real ou 2, é o mais fácil, né? Um real e o dobro, né? Seria 2. Duplicar é 2, né? Então, fica mais fácil assim. Pega 1 e 2. Quem pegou 100, 200, tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Como aqui a taxa está ao ano, o tempo a gente vai achar em ano. Mas como ele quer o tempo necessário, provavelmente a gente vai achar isso em ano e depois a gente vai transformar para os outros períodos de tempo, né? Para ficar um tempo bem composto. Anos, para ficar um tempo em anos, meses e dia. Então, vamos aqui aplicar na forma. M igual a C vezes 1 mais I elevado a T.
O M aqui a gente vai colocar 2, né? Que é o capital e duplicou, né? O capital, o C, né? É 1 vezes 1 mais a taxa, 20%, então 0,20, elevado ao T, que eu não sei qual é. Esse 1 aqui, como ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, ele passa para aqui dividindo. Então, fica 2 dividido por 1, né? Aqui vai ficar o 1,20, né? 20t. Aqui fica só o 2. Eu vou já inverter os membros, né? 2 dividido por 1 é 2, então vai ficar 1,20t igual a 2. Essa situação aqui, nós temos uma equação exponencial, né? O que é uma equação exponencial? É uma equação em que a incógnita está no expoente. Você tem um número que é elevado a um determinado valor, dá igual a 2. Né? Por exemplo, se você tivesse assim, ó, 2 elevado a x igual a 8. Qual o número que você eleva com 2 que dá igual a 8? Né? Qual o número que você eleva com 2, né? Qual o número que você eleva com 2 que dá igual a 8? Seria qual? Qual o número que você eleva com 2 que dá igual a 8? Hein, gente? Se fazer isso na calculadora. Cabeça aí. Hein? 3, né? Ó, 2 elevado a 3 é igual a 8, não é assim? 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, x, né? O x aqui é 3, ó. O x aqui é 3. Na mesma forma, você tem aqui, ó. Qual o número que você eleva com 1,20 que dá 2? Nessa situação, não é fácil fazer iguais aqui. Então, nessas situações, a gente utiliza um artifício matemático que é o logaritmo. O logaritmo ele serve exatamente para resolver situações como essa. Não tem como você saber só olhando, né? No caso aqui seria racionar, né? O 8 por 2, né? Que daria, 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 também dá 2, né? E 2 por 2 dá 1. Então, o 3 aqui, o 2 aqui ficou 3 vezes, né? 2, 3 vezes. Aliás, 2, 3 vezes, né? Então, não tem como você fazer isso com 1,20. Então, o único artifício matemático que foi inventado foi o logaritmo para resolver essas situações. Então, a gente vai aplicar o logaritmo aqui em ambos os membros. Então, vou aplicar o logaritmo aqui de 1,20 elevado a t igual ao logaritmo de 2. Sim, a Aline perguntou. O logaritmo só utiliza no tempo. Só vai utilizar quando for pedir o tempo. Por quê? Porque você só vai utilizar o logaritmo quando a equação, o t tiver quando a incógnita estiver no expoente. No caso, a incógnita está no expoente é o t. Então, sempre vai ser só o t. Você só vai usar o logaritmo quando você estiver procurando o tempo. Aí tem autores que utilizam o logaritmo natural e tem autores que utilizam o logaritmo decimal, né? Esse logaritmo que a gente está utilizando é o logaritmo decimal, é o logaritmo que tem base 10. Então, tanto faz eu colocar aqui, ó, logaritmo da base 10 de 1,20 elevado a t, logaritmo da base 10 de 2, como não colocar essa base. Logaritmo da base 10, você não precisa colocar a base dele. Já subtende. Quando você vê um número, um logaritmo assim, ó, logaritmo de 2 sem nenhuma base, é porque a base é 10. Tá certo? Então, aqui a base desse logaritmo é 10. Tem autores que gostam de utilizar o logaritmo neperiano, que é o logaritmo que tem a base E. Por exemplo, logaritmo. Quando a gente estiver vendo financiamento, a gente vai utilizar esse logaritmo, que é o logaritmo que tem a base E. Então, é esse daqui, ó. O logaritmo da base E é 2. Só que quando você tem o logaritmo da base E, você usa outra expressão. Você usa o ln, que é o logaritmo neperiano. É a mesma coisa disso aqui, ó. É a mesma coisa. Só que em vez de eu colocar log E, eu coloco ln. Porque justamente é uma abreviação de logaritmo neperiano, que é o logaritmo natural. O logaritmo natural, que é o logaritmo que tem a base E, o número de Euler, né?
Vocês já estudaram isso daqui, ou pelo menos deveriam ter estudado isso aqui no primeiro ano. Então, vamos aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, esse log de 1,20 elevado a t, a gente tem uma propriedade de logaritmo que é a propriedade do peteleco. Quando você tem um logaritmo de um número e você tem aqui o t elevado a um número, esse número que está elevado, ele vem para frente do logaritmo, multiplicando. Então, aqui, ó, esse t aqui, ó, vem para frente, né? Ele vem para frente, então fica t vezes log de 1,20 igual a log de 2. Então, como esse t está multiplicando o log de 1,20, esse log de 1,20 a gente passa para o outro lado. Como ele está multiplicando com t, ele passa dividindo. Então, t é igual o log de 2, que já estava lá, log de 2, dividido, né, pelo log de 1,20. Pedro, e agora? E agora, meu filho, não tem como saber, a gente utiliza a nossa linha calculadora para saber quanto é que calcula, né, esse logaritmo. Então, é bem fácil. Você coloca o 2 e aperta esse botão aqui, ó, log. Tá vendo o ln que eu falei para vocês? Tem autores que utilizam o ln, tá certo? Mas aqui eu estou utilizando desse autor que eu tô passando para vocês. A maioria utiliza log. Mas se vocês um dia vierem estudar no superior, matemática financeira, e o professor de vocês, por acaso, né, utilizar o ln, vocês não estranhem, porque tem autores que utilizam o ln. Mas eu estou utilizando a maioria dos autores que utilizam o log. Então, vou utilizar o log. Né? Então, log, que vai dar 0,30, 10, 20, 29. Aqui a gente pode aproximar para 0,30, 10, 30, né? Para dar um número mais aproximado. Então, 0,30, 10, né? Aqui, como é 29, o próximo número é o 9, eu vou aproximar para 30. Aí, vamos fazer agora o log de 1,20. Lembrando, né, como está na metade do cálculo, vocês sempre utilizam 6 casas. Aí, 1,20 e aperta o botão de log. Aqui vai dar 0,07, 91,81. Então, 0,07, 91,81. Aí aqui é só você dividir. 0,30, 10, 30, dividido por 0,07, 91,81. Então, aqui dá aproximadamente 3,80, né? 3,80. 3,80 anos. Só que como é interessante vocês colocarem esse tempo aqui de forma composta. Então, aqui, ó, dá 3 anos, né? 3 anos. E aqui a gente tem 0,80 anos, né? É como se você tivesse 3 anos mais 0,80 anos, né? Ano. E 0,80 está em ano. Para a gente saber esse período aqui em meses, é só a gente fala o quê para achar esse período em meses? Esse 0,80 anos para achar em meses. O que é que a gente faz? Hein? Divide, multiplica, faz o quê? Hein? Eu acho 12, né? Multiplica, né? Multiplica por 12. Se eu quero transformar nesse caso aí, multiplica. Então, dá 9 meses, né? Então, 3 anos, 9 meses. 9 meses. Só que aqui, ó, dá 9 meses mais 0,6 meses, né? Esse 0,6 dá para você transformar em dia. Então, vou subtrair aqui de 9, vai dar o 0,6. Para eu achar o total de dias, eu faço o quê? Multiplico por 30, né? Já que no mês tem 30 dias. Então, aqui vai dar 18 dias. Então, o tempo aqui são 3 meses, aliás, 3 anos, 9 meses e 18 dias. Para vocês que estavam com saudade das galinhas, tá aí. Mal berrei. A F é do mesmo jeito, né?
vamos aqui. Qual a taxa, né? Aqui ele quer... a F é quase a mesma coisa, só que aqui ele quer saber a taxa, né? Então, qual a taxa que faz um capital triplicado de valor em 5 meses? Então, o capital aqui, 1, a gente vai considerar o montante como 3 e o tempo como 3, né? Aliás, como 5. O tempo é 5 meses. Como o tempo está em meses, a taxa vai ser em meses também. M igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante aqui é 3, né? Porque como ele quer saber um capital que triplica de valor, eu estou considerando o capital aqui como 1 e o montante como 3. Vezes 1 mais I elevado a 5. Esse 1 passa para cá dividindo, fica 3 sobre 1. Igual a 1 mais I elevado a 5. Aqui eu já vou trocar os números, né? 3 dividido por 1 dá 3. Então vai ficar 1 mais I elevado a 5 igual a 3. Vou passar o 5 para lá em forma de raiz. Vai ficar 1 mais I igual a raiz quinta, né, de 3. Então, 1 mais I é igual a quanto? Então, 3, segunda função, raiz de x elevado a y, 5, igual. Então, aqui vai dar 1,24, 57,30. Aliás, só precisa pegar 1,24, né? Que ele só quer saber a taxa, só duas casas decimais dá certo. Então, o I, né, passando para lá, para lá, subtraindo, vai dar 1,24 menos 1. Então, I que vai dar 0,24 ou 24% ao mês. Gente, só tem esses bichos. Vamos para a segunda, né? Deu certo, né? Os 24%, vocês chegaram a esse valor. Vamos para a segunda. Com a finalidade de comprar um aparelho que custa R$42.000, aliás, R$42.776,56, uma pessoa fez uma aplicação de 30 mil em um banco que paga 7% ao mês de juros. Quanto tempo levou essa aplicação a atingir o valor desejado? Então, aqui nós temos o valor, né? Como ele quer chegar a esse valor aqui, a gente considera ele como montante. 42.076,56. Então, ele fez o seguinte, ele aplicou 30 mil para que no futuro, né? No futuro, aplicando a uma taxa de 7% ao mês, para que no futuro, depois de um certo tempo, ele atinja esse montante. Então, é meio que um investimento, né? Ele tinha 30 mil, aí desses 30 mil, ele aplicou no banco e ele espera que depois de um tempo ele atinja esse valor de R$42.076,56. Então, é como se a gente estivesse simulando aqui um empréstimo, né? Capital aqui 30 mil. E depois de um tempo aplicado essa taxa de juros de 7% ao mês, com certeza ele vai chegar nesse valor. Agora, quanto tempo que isso vai demorar, né? Que é exatamente o que ele quer saber. Ele tem 30 mil, quanto tempo, né? Que esses 30 mil vai virar R$42.076,56. Exatamente isso que a questão quer saber. Quanto tempo que um capital de 30 mil, aplicado uma taxa de 7%, vai chegar em 42.076. A lógica é essa. Ele tem um capital de 30 mil e quer saber exatamente quanto tempo que esse capital se transforma em 42 mil. Então, a forma, né? Montante igual capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante que é 42.076,56. O capital é 30 mil. Vezes 1 mais a taxa, que é 7%, então 0,07, elevado ao tempo.
Esses 30 mil vai passar por primeiro membro dividindo, então vai ficar 42.076,56 dividido por 30 mil. Igual, aqui vai ficar 1,07, né? 1,07 elevado a t. Aí a gente vai dividir isso aí, né? Então, 42.076,56 centavos dividido por 30 mil vai dar 1,402552. Já vou colocar aqui, ó. 1,402552. 25,52. 1,402552. Vou colocar logo essa expressão aqui no primeiro membro, né? 1,07 elevado a t. Então, aqui é a mesma situação, né? Como você tem aqui um número em que você tem uma incógnita no expoente. Então, você tem a equação exponencial. Nessas situações, para a gente conseguir resolver, a gente aplica o logaritmo. Então, aplica o logaritmo em ambos os membros. Então, logaritmo de 1,07 elevado a t igual ao logaritmo de 1,402552, né? Logaritmo na base 10. Esse t aqui, a gente passa, né? A propriedade aqui do Petelec vai na frente. Então, vai ficar t vezes log de 1,07 igual ao log de 1,402552. Como esse t está multiplicando o log de 1,07, esse log de 1,07 vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar t igual. Aí, o log estava aqui, né? O log de 1,402552 dividido pelo log, né, de 1,07. Log de 1,07. Então, aqui a gente tem que resolver, né, esses logaritmos. Aí já estava, né? Nem precisava ter apagado. 1,40, 2552. Aperta o botão de logaritmo. Aí aqui, ó, vai dar 0,1469. Esse tá 18, eu vou colocar 19, tá certo? Para aproximar. Então, 0,146919. Aí vamos pegar o log de 1,07. log. Vai dar 0,029383. Como aqui o próximo número é um 7, vou aproximar aqui para 4. Então, 0,029384. 9384. Então, aqui é só a gente dividir. Então, t igual 0,14. Foi que eu fiz. 0,146919 dividido por 0,029384. Ó, aqui vai dar 4,99. Aqui a gente já vai aproximar para 5, tá? Então, aqui vai dar 4,99 e tal. Aqui é aproximadamente 5. Então, ter aproximadamente 5. 5 o quê? 5 meses, né? Já que a taxa estava ao mês, aqui é 5 meses. Então, pode aproximar para 5, sem medo de ser feliz. Porque se você tivesse utilizado todas as casas decimais, bem bonitinha, ia dar o 5. Como foi uma aproximação, por isso que deu menor. Mas como se a gente tivesse utilizado todas as casas decimais, ia dar o 5 fechadinho. Então, pode botar 5 que dá certo. Deu certo de vocês? Tá dando certo? Vocês estão aí ainda? Estão aí me ouvindo? Sim, né?
vamos para a terceira. Uma pessoa investiu no banco 150 mil. Então, se ela investiu no banco, esse valor aqui é o capital. Então, o capital aqui 150 mil. Então, ela investiu 150 mil. A taxa é composta de 10%. Então, a taxa aqui é 10% ao mês, durante 4 meses e 10 dias. Então, o tempo aqui é composto. Você tem 4 meses e 10 dias. E ele quer saber o montante. Aqui a gente tem um problema, né? A taxa está ao mês e o tempo está composto. Então aqui a gente vai ter que primeiramente converter esse tempo aqui para dia, né? Já que não tem como converter esse 10, né, para mês. Então aqui 4 meses é a mesma coisa de quantos dias, né? A mesma coisa que 120 dias, não é assim? 4 meses é só multiplicar 4 vezes 30. 4 vezes 30. 4 vezes 30 é a mesma coisa que 120. Então aqui é 120 mais 10, né? 120 mais 10 dá 130 dias. Então, tempo aqui em dias. Essa taxa aqui, que está ao mês, eu tenho que converter ela para dia. Só que quando se fala em juro composto, a gente não pode fazer aquela conversão de taxa efetiva, né? Quando a gente fala de juro composto, a gente sempre trabalha com taxa equivalente. Então, eu tenho que converter a taxa equivalente. Então, vamos calcular a taxa equivalente diária dessa taxa de 10% ao mês. Então, tem duas fórmulas, né? Na aula eu expliquei para vocês 2 fórmulas de calcular essa taxa equivalente. Eu prefiro utilizar a taxa essa fórmula aqui, ó. É só mudar aqui a cor. A fórmula do 1 mais a taxa maior igual a 1 mais a taxa menor elevado a t. Eu prefiro utilizar essa. Mas tem pessoas que já utilizam essa daqui, ó. 1 mais i elevado a taxa, né, equivalente, e que você quer achar, é igual a 1 mais i elevado a taxa que eu tenho, o que eu tenho, né? A taxa que eu tenho, dividido pela taxa que eu quero. Tudo isso aqui em dia. Vocês, quando vocês fizerem, vocês preferiram utilizar essa ou essa daqui? Hein? Vocês preferiram utilizar qual? 1 mais taxa maior igual a 1 mais taxa menor. Preferiram utilizar Eu uso essa daí. Eu acho mais fácil isso daí, mas. Acho mais fácil também. Eu prefiro também utilizar ela, mas quando a gente vai trabalhando com HP, eu não sei se vai dar tempo de explicar HP para vocês. Se não der tempo, assim, a gente vai trabalhar com vocês no próximo semestre na disciplina de informática. Mas eu quero trabalhar com vocês. Mas vamos ver se vai dar tempo, né? Aí, quando a gente estiver trabalhando na HP, a gente vai trabalhar com a outra fórmula, que fica mais fácil, utilizando a outra na HP. Mas vamos lá. Como a gente está usando a científica, vamos trabalhar com essa daqui mesmo. Aí a taxa maior, a taxa menor. Aí quem é a taxa maior e quem é a taxa menor? Você está querendo converter o quê? Né? Meses para dia, né? Você está querendo converter meses para dia. Aí você se pergunta, qual o período de tempo maior? O que é maior? Um dia ou um mês? Lógico que o mês é maior. Então, como o mês é maior, a taxa maior, que é o 10% ao mês, e você quer achar a taxa menor, que é ao dia. Então, aqui, ó, como ele deu a taxa maior, que é 10%, então vai ficar 1 mais 0,10, né? 0,10, igual a taxa menor, que é 1 mais a taxa menor elevada a t. E esse t? Aí vocês perguntam, você não está convertendo meses de dia? Então, qual a relação de meses para dia? Né? E um mês tem quantos dias? Um mês tem 30 dias. Então, aqui o T aqui é 30. Então, eu já vou inverter aqui os membros. Vai ficar 1 mais IM elevado a 30 é igual a 1,10, né? 1,10.
Esse elevado a 30 eu vou passar para o outro membro em forma de raiz. Então, vai ficar mais IM é igual a raiz 30 de 1,10. Então, calculando essa raiz enésima aqui, 1,10 segunda função, raiz de x elevado a y, 30. Aqui a gente vai pegar também 6 casas decimais. Então, aqui vai ser mais m é igual a 1,0031 003182. 003182, né? Pronto. Esse 1 vai para lá subtrair, então vai ficar IM igual a 0, né? Já vamos subtrair, então vai dar 0,003182. Essa é a taxa, tá bom? A taxa diária que a gente vai utilizar. Eu vou deixar aí na calculadora para a gente utilizar toda. Pronto. Aqui, a gente, como ele quer saber o montante, é só a gente aplicar na fórmula. O montante é igual... vou só copiar aqui a fórmula. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante é igual... O capital aqui é 150 mil vezes 1 mais a taxa. Qual a taxa? Essa que a gente achou, né? 0,003182 elevado ao tempo. O tempo aqui, no caso, 130 dias, né? 130. O montante igual a 150 mil vezes, aqui vai ser 1,003182 elevado a 130. Aí que eu vou fazer logo essa potência. Como ele já está lá na calculadora, eu vou só elevar por 100, aliás, como ele já está lá na calculadora, eu vou só elevar por 130. Então, eu vou pegar aqui ó, o x elevado a y e colocar 130. Vai dar 1,513, né? Então, aqui, ó, vou pegar ó, 150 mil vezes 1,51361. 1,51361, né? Como o número já está lá na calculadora, eu vou só multiplicar por 150 mil. Então, vezes 150 mil. Então, isso daqui vai me gerar um montante de 226.704 reais e 19 centavos. Pode ser que dê uma diferença de vocês centavos, né? Vai depender de quantas casas decimais vocês utilizaram, né? Para o cálculo, acabei utilizando todas, porque eu aproveitei todas as casas que estavam lá na calculadora. Então, meio que não deu diferença, né? Não deu diferença, mas pode ser que vocês tenham dado. Se tiver dado, não tem problema. Por conta de centavos, vocês não vão morrer, nem a questão vai ficar errada por conta de centavos. Mas deu parecido de vocês? Vocês conseguiram chegar? Parecido esse valor? Sim, não? Oi? Vocês estão aí? Conseguiram chegar a esse valor? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim, dá uma bugada aqui meu fone. Chegou, né? Vamos para a quarta. A quarta diz o seguinte: por quanto tempo, então ele quer saber que o tempo que deve se aplicar um capital de 10 mil, o capital aqui de 10 mil, a taxa composta de 5% ao mês, então a taxa aqui de 5% ao mês, para obter-se no final de prazo um montante, né? Então a mesma coisa, 14.489,01. Vamos lá, montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado a t.
Tem aqui um montante, 14.489. Acho que foi o que eu fiz aqui, hein? 489,01. Igual ao capital de 10.000. Vezes 1 mais a taxa de 5%, 0,05, elevado a t. Passamos aqui dividindo, vai ficar 14.489,01 dividido por 10.000 igual a 1,05 elevado a t. Dividindo isso aqui, 14.489,01 dividido por 10.000. Então, aqui eu já vou colocar para o segundo membro, vai dar igual a 1,448901. 1,448901. Aqui eu já vou trazer esse 1,05 elevado a t. Então, aqui, a mesma situação, né? Quando está procurando o tempo aqui, o t está no incógnito, elevado, a equação exponencial, a gente aplica o logaritmo em ambos os membros. Então, vai ficar o logaritmo de 1,05t, né? Igual ao log de 1,448901. Então, esse t aqui a gente passa para frente, né? O logaritmo multiplicando, vai dar t vezes o log de 1,05 igual ao log de 1,448901. Então, como esse log está multiplicando t, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar t igual ao log de 1,448901 dividido pelo log de 1,05. Então, vamos calcular aqui esses logs. Já está aqui, né? Só apertar o botão de log. Então, dá 0,161038, né? Aqui eu posso arredondar para 39. Então, 0,161039. Agora, vamos calcular o outro. 1,05 log. Vai dar 0,021189. Então, 0,021189. Dividindo isso aí, t igual 0,161039 dividido por 0,021189. Então, vai dar aproximadamente 7,6. 7,6 meses, né? Então, vamos só saber quanto é que esses 0,6 meses dá em dias. Então, o t aqui, ó, é 7 meses e alguns dias. Então, 0,6 meses, né? 7 meses mais 0,6 meses. Só que esses 0,6 meses, para a gente achar em dias, é só a gente fazer o quê? Multiplicar por 30, né? Já que o mês tem 30 dias. Então, 0,6 vezes 30 dá 18. Então, aqui é a mesma coisa que 7 meses e 18 dias. Pedro, tenho que colocar esse tempo composto? É legal colocar, porque vai que na prova ele pede composto, né? Numa situação, ele quer saber exatamente qual o tempo. Então, 7 meses e 18 dias, né? Então, é interessante sempre colocar, quando ele perguntar o tempo, você colocar assim. A quinta. Tá dando certo, né, gente? Quinta. Um investidor aplicou um capital, a taxa de juros de 4, ele não disse o capital, né? Aplicou um capital, a taxa de juros composta de 4% ao mês, 4% ao mês. E no final de N meses, o tempo aqui é N, tá bom? N meses, produziu um montante igual a 1,8 si próprio.
Então, aqui, ó, se a gente tinha um capital C, o montante vai ser 1,48C, né? Que é 1,48 de si mesmo. Ele quer saber o valor de N, quer saber o tempo aqui. Então, só aplicar a fórmula, montante igual ao capital, vezes 1 mais I, elevado ao T. O montante aqui vai ser 1,48C, não aguento mais, esses galinhos. O capital é C, né? O seu próprio C, vezes 1 mais a taxa, que é 4%, 0,04, elevado ao tempo. Só que o tempo aqui vai ser igual a N, né? A gente mudou aqui T para N, né? Esse C vai passar para lá dividindo, vai ficar 1,48C dividido por C, e lá vai ficar 1,04 elevado a N. Aqui, a gente pode cancelar esse C com C. Então, vai ficar 1,48, né? Eu já vou inverter aqui os membros. Vai ficar 1,04 N igual a 1,48. Como aqui é a mesma situação, né? A gente tem a incógnita no expoente, então aplica os logaritmos. Logaritmo de 1,04 igual ao logaritmo aí elevado a N, né? Igual ao logaritmo de 1,48. O N passa para frente, né? Do logaritmo, N igual ao log de 1,04 igual ao log de 1,48. Então, esse 1,04 passa para lá dividindo. Então, N é igual a log de 1,48 igual ao log de 1,04. Então, calcular esse logaritmo aqui. 1,48 log. Aqui vai dar 0,170261. 62, né? Poderia colocar 62. Então, 0,0262. Calculando o outro. 1,04 logo. Que vai dar 0,0170, né? 33. 0,01 70 33. Então é só dividir. 0,170262 dividido por 0,01 70 33. Aqui vai dar 9,99. Só que aqui, se você tivesse utilizado todas as casas decimais, ia dar aproximadamente 10, né? 9,99, se você for utilizar aproximadamente, dá igual a 10. Então, a gente vai deixar igual a 10 meses. Tá bom? Então, 10 meses. Deu certo de vocês? Deu. Estamos acabando. A sexta. Em 2020, depositei 180 mil. Então, depositei 180 mil. E recebi após 3 meses. 3 meses. Se eu recebi, né? Isso aqui já é o montante. 311.040. Quanto receberia? Então, quer saber o montante? Quanto receberia se tivesse aplicado o mesmo capital de 180 mil, a mesma taxa, que eu não sei qual é, por 8 meses. Tempo aqui de 8 meses.
Então, aqui a gente vai fazer dois cálculos. Primeiro, a gente vai ter que achar a taxa. Depois que eu achar a taxa, aqui, aí eu vou aplicar nessa segunda aplicação, né? Considerando a taxa, só que o tempo de 8 meses. Então, vamos aqui. Fazendo o primeiro cálculo para achar a taxa. Então, vamos aplicar essa situação aqui, ó. Montante igual capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante aqui é 311.040. O capital é 180.000. Vezes 1 mais a taxa que eu não sei qual é, elevado ao tempo que é 3. Passando aqui, os 180.000 vai dividir, então vai ficar 311.040 dividido, né, por 180.000. Igual aqui a 1 mais I, né, 1 mais I elevado a 3. Dividindo isso aqui, eu vou trazer para o segundo membro. Então, aqui, 311.040 dividido por 100.000 vai dar igual a 3,1104. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,1104. O primeiro membro, 1 mais I elevado a 3. Então, aqui, esse 3 passa como raiz enésima cúbica, né? Então, vai dar 1 mais I, raiz cúbica de 3,1104. Alguém quer falar? Alguém levantou a mão? Gostaria de falar? Perguntar? Então, 3,1104 180.000, não? eu fiz errado. 180.000. Tu veio por 100 mil. Tu veio por Esses 100.000. galinhos que estão tirando meu juiz. Então, ó, 311.040, desculpa aí, dividido por 180.000. Tem razão, dá 1,728. Obrigado, Gustavo. Aqui é 1,728. 1,728. Essas galinhas, velho, estão tirando meu juiz. Pudesse a ratinha matar tudo bem. Mais igual. Ó, 1,728, segunda função. Raiz de x elevado a y, a gente coloca o 3, igual. Dá 1,2. Aqui vai dar 1,2. Esse 1 passa para lá subtraindo, né? Vai dar I igual a 1,2 menos 1. O I aqui vai dar 0,2 ou 20%, né? Ou 20% ao mês, né? Já que a gente achou a taxa, é só utilizar agora na segunda aplicação, né? A gente achou a taxa aqui que é 20% ao mês. Então, é só aplicar para achar o montante. Então, o montante igual o capital 180.000 vezes 1 mais a taxa, que é 20%, né, 0,2, elevado ao tempo, que é 8. Né? O tempo aqui, no caso, na segunda aplicação. Então, 180.000 vezes, aqui é 1,2, né, elevado a 8. Montante igual a 180.000 vezes, aí eu vou calcular, né? Já está 1,2, né? Eu vou só elevar. X elevado a y, 8, né? Desse número aqui, ó. 4,29, 98, 16. 4,20 quanto? 29, 98, 16. Como ele já está lá na calculadora, eu já vou multiplicar tudo. Vezes 180.000. Então, vai dar 773.967 e 5 centavos. Deu isso de vocês? R$773.967 e 5 centavos. Deu isso?
Vocês não devem aguentar mais minhas alcundas das galinhas. Deu certo de vocês, gente? Ó, a resposta final é essa daqui, ó, montante. Deixa eu voltar. Nunca mais elas tinham dado tanto trabalho. Deu certo. Deu certo. Graças a Deus. Vamos para a sétima. Depositei. A sétima é parecida com a sexta, só que aqui a gente quer saber o tempo. O de Jéssica deu 772. Deve ser por conta de arredondamento, Jéssica. Você deve ter utilizado alguns casos decimais a menos. Deu uma diferença muito grande, viu? Deu uma diferença aí de quase 1.900 e... Deu uma diferença aí grande, viu? É bom você corrigir. Quando dá uma diferença de centavos, não tem problema. Centavos não tem problema. Agora, reais tem, viu? Reais já é muita coisa. No caso aí, não é nem reais. Aí é milhares de reais. Aí. Diferença de quase R$1.000 aí. Então, é bom você corrigir. Quando dá uma diferença de centavos, não tem problema. Agora, quando dá uma diferença de reais, aí já é outra história. Pois é, aqui é um sucesso. Vamos aqui, a sétima. Depositei 300 mil. Então, se eu depositei um capital, 300 mil, de juro composto, e recebi após 4 meses, o tempo aqui 4 meses. Se eu recebi, isso aqui é o montante. Então, montante 856.830. Por quanto tempo, então quer saber por quanto tempo eu deveria aplicar esse mesmo capital, então o capital aqui de 300 mil, a mesma taxa, que ele não diz qual é, a mesma taxa, para obter, né, o montante de R$ 1.882.455,51. Quem sabe, né? Um dia a gente convida vocês. Esse é aproveita e mata logo esse galo, aí pronto. Aí... Só que o bicho é tão velho que eu acho que ninguém consegue comer mais. Então, a mesma história. A gente vai ter que achar primeiro a taxa. Quando a gente achar a taxa, a gente aplica aqui na segunda aplicação para achar o tempo. Então, o montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante aqui é 856.830 igual ao capital, que é 300 mil, vezes 1 mais a taxa, que eu não sei qual é, elevado ao tempo, que é 4. Então, passando esse 300 mil dividindo, vai dar 856.830 dividido por 300 mil, igual a 1 mais I elevado a 4. Quem fez essa atividade todinha aprendeu o conteúdo, porque teve como exercitar bem o conteúdo. 300 mil, que vai dar 2,8561. Então, já vou colocar aqui 2,8561. É isso mesmo, igual a mais I elevado a 4. Esse 4 passa em forma de raiz, então vai 1 mais I, né? Igual a raiz quarta de 2,8561. Então, aqui é segunda função, né? Segunda função, aí de x elevado a y, 4 igual. Dá 1,3. Então, 1 mais I igual a 1,3. Então, I aqui, passando o I lá subtraindo, vai dar 0,3 ou 30%, né? 30% ao mês. Então, a taxa aqui é 30% ao mês, tá bom? Então, aplicando aqui, né? Ele quer saber o tempo. Deixa eu só mudar aqui de cor. Montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. O montante que é 1.882.455,51. O capital é 300 mil, vezes 1 mais a taxa, que é 0,3, elevado ao tempo que eu quero achar.
Esse 300 eu passo para lá dividindo, então vai dar 1,882.455,51 dividido por 300.000, que é igual a 1,3, né, elevado a t. Vamos lá. 1.882.455,51 dividido por 300.000. Vai dar, já vou colocar para aqui, viu? Vai dar 6,2748. Aqui eu vou utilizar logo tudo, 517, né? 517 por um número. E aqui, né, eu vou trazer para esse membro, 1,3 elevado a t. Aqui eu vou aplicar os logaritmos, né? Em ambos os membros, logaritmo de 1,3 elevado a t igual ao logaritmo de 6, é 6, né? 6,2748,517. O t, né, passa para frente. O t passa para frente, então vai ficar t vezes o log de 1,3 igual ao log de 6,27,485,17. Então, t é igual ao log de 6,27,485,17 dividido pelo log de 1,3. T é igual. Aí vamos calcular aqui esses logs. Tá lá na calculadora, só aperta o botão de log. Dá 0,79 7603. 7603. Aí vamos calcular o outro. 1,3 log. Dá 0,11 39,43. Então, vamos dividir isso aqui. 0,79 7603 dividido por 0,11 39,43. Aqui vai dar 7, tarará. Então, aqui a gente pode aproximar para 7, tá bom? Depois colocar o 7, porque como deu diferença de casas decimais, né? A gente não utilizou todas as casas decimais de logaritmo. Então, a gente pode aproximar isso aqui para 7 meses, tá bom? Já que o tempo tudo é em meses, então aqui é 7 meses. Essa é a resposta, 7 meses. Conseguiram chegar, vocês, a essa resposta? 7 meses. Hein? Sim, não? Vocês estão aí ainda? Faltam 4 questões. O preço de um objeto é R$ 1.200 e podendo esse ser pago daqui a 3 meses, na compra do objeto à vista dá-se um desconto de 15% e ele pergunta qual a taxa de juros envolvida. Nessa situação é o seguinte, esses 1.200 a gente vai considerar ele como se fosse o montante, né? 1.200. Só que a gente tem que saber o capital. Quem será o capital? O capital é exatamente esse valor aqui, menos a entrada, né? O capital é esse 1.200 menos a entrada, né? Que é exatamente os 15% de 1.200. Então, a gente tem que calcular aqui essa entrada, né? Vamos calcular aqui a entrada. A entrada aqui é 15% do valor, né? Então, é 0,15 vezes 1.200. Então, aqui vamos calcular. É 0,15 vezes 1.200.
Então, a entrada aqui é 180, né? Eu botei certo? Botei 180. Então, aqui o capital vai ser 1.200 menos 180, né? Vou fazer aqui para ter 1.200 menos 180, dá 1.020. Então, a entrada aqui é 1.020. Então, o capital aqui vai ser o valor, né, que ele deu, que é 1.200 menos 180, que deu uns 1.020. O montante vai ser exatamente o valor do objeto. O tempo aqui é 3 meses. Então, a gente vai achar a taxa em mês. E ele quer saber a taxa. Né? Então, é só aplicar a fórmula. Montante, né, igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Montante aqui vai ser os 1.200. O capital aqui é o 1.020 vezes 1 mais I, que eu quero achar, elevado ao tempo, que é 3. Passa os 1.020 para lá dividindo, vai ficar 1.200 dividido por 1.020 igual a 1 mais I elevado a 3. Dividindo isso aqui, 1.200 dividido por 1.020, aqui vai dar 1,176470. Vou colocar aqui no primeiro mesmo, 1,1764. Aqui a gente pode... Não, tá 5, vou deixar 70 mesmo. 1.470. 1 mais I elevado a 3. Aí aqui eu vou passar esse 3 em forma de raiz cúbica, né? Então vai ficar 1 mais I é igual a raiz cúbica de 1,176470. Mais I igual, eu vou calcular. Como já está na calculadora, eu vou utilizar todas, tá bom? Então é só pegar a segunda função, raiz x elevado a y, e apertar 3. Vai dar 1,05. Então, basta pegar 1,05. Então, I igual. Aqui, passando esse 1 subtraindo, vai dar 1,05 menos 1. E é igual a 0,05 ou 5%, né? 5% ao mês. Conseguiram chegar a esse valor? Estamos terminando. Vamos para a 9. Eu vou fazer o seguinte, gente. Amanhã eu vou corrigir as atividades 9 e 10. E eu deixo financiamentos para a próxima semana. Já começa segunda-feira com financiamentos. É bom que já não embalaça a cabeça de vocês. Eu vou corrigir hoje só a 8. Amanhã eu corrijo a 9 e a 10. E segunda-feira eu começo financiamentos e capitalizações e passo outra lista. Então vocês vão ter a semana só para terminar a lista 11. E as outras atividades que tem, né? Então vamos lá. Ó, um objeto custa à vista R$2.000. A prazo dá-se R$700 de entrada, mais um pagamento de R$1.800 para 60 dias. Qual a taxa de juros composta envolvida nessa operação? Então vamos entender aqui, ó. Primeiro a gente tem que saber o capital, né? Para a gente saber o valor do capital, a gente tem que pegar o seguinte, ó. Ela era R$2.000, né? O valor à vista que era R$2.000. Só que ele tem aqui a entrada de R$700 mais um pagamento de R$1.800, né? Assim? Então, para a gente achar aqui o valor da entrada, aliás, o valor financiado, que seria o capital, a gente vai pegar o valor à vista menos a entrada. Sempre é assim. Igual a gente fez na outra, né? A gente não pegou o valor à vista, que foi os 1.200, né? O valor à vista, 1.200.
A gente pegou ele e subtrai o valor da entrada. Então, sempre para você achar o capital, sempre vocês fazem isso. Pega o valor à vista e subtrai do valor da entrada que ele deu. Nesse caso, ele já lhe deu o valor da entrada, ele deu o valor à vista. Então, que o capital vai ser o valor à vista, que é 2.000, menos o valor da entrada, que é 700. Nesse caso aqui, o capital vai dar igual a 1.300, né? Assim, 1.300, esse é o valor do capital. Então, assim, o valor financiado aqui vai ser os 1.300, né? Porque os R$700 ele já deu de entrada. Esses R$700 aqui, ele não tem juros, não incorre juros sobre o valor da entrada, porque ele já está pagando, né? O valor que vai correr juros aqui, que é o capital financiado, no caso é os 1.300. Então, aqui vai correr juros de 1.300, esse vai ser o capital. E esses 1.080, a gente considera ele como sendo um montante. Tá bom? A gente considera esses 1.800 como montante. E o prazo aqui 60 dias. O T aqui 60 dias. Aí aqui é o seguinte. Como ele não disse qual era a taxa de juro que ele não disse o tempo que ele quer a taxa de juro, né? Ele não disse se ele queria ao dia ou se ele quer ao mês. Se você aplicar o tempo de 60 dias, você vai achar a taxa de juro ao dia. E não está errado. Se você considerar esse tempo aqui como 2 meses, já que 60 dias é o tempo equivalente para 2 meses, você vai achar a taxa em mês. Então, tanto faz você utilizar o tempo como 60 ou utilizar o tempo como 2, tanto faz. Para facilitar os cálculos, eu vou utilizar o tempo como sendo 2 meses. Mas se você fez a taxa como 60 dias, também não tem problema. Tá certa a sua resposta, só que você achou a taxa ao dia. Ele não disse como ele queria a questão, então, de ambas as formas vai dar certo. Então, montante é igual ao capital, vezes 1 mais I elevado a T. Montante aqui é 180, aliás, 1.800, igual ao capital, 1.300, vezes 1 mais a taxa que ele quer saber, elevado ao tempo aqui, que eu vou considerar como 2. Então, passando os 1.300 para lá, dividindo, vai dar igual a 1.800, dividido por 1.300, igual a 1 mais I, elevado a 2. 1.800 dividido por 1.300 vai dar 1,38, né? 38,46, enfim. Vou colocar aqui no segundo momento. 1,38... 46,15 igual a, passando, né, isso aqui para o primeiro membro, mais I elevado a 2. Aí aqui passa a raiz, né, a raiz quadrada. Como aqui o índice é 2, tanto faz você colocar o índice 2 da raiz como não colocar, tá certo? Então, só a raiz, né, raiz de 1,3246,2. Aí vocês podem perguntar, Pedro, por que não colocou 2 aqui? Tanto faz, né? Raiz quadrada, o índice é 2, então tanto faz você colocar o índice aqui 2 como não colocar, porque a raiz quadrada ela tem um índice 2. Então, eu vou colocar sem o índice, tá bom? Então, é só pegar o número que tem lá e pegar aqui a raiz quadrada, né? Vai dar 1,17. E abaixo pegar essas duas casas. É o resultado final, mais I igual a 1,17. Então, passando 1 para lá, subtraindo, vai dar I igual a 0,17 ou 17% ao mês. Para quem fez o cálculo da taxa diária, eu não fiz, mas alguém fez o cálculo da taxa diária? Era só pegar, ó, quando você tivesse pegado lá, só fazer aqui a taxa diária. Pegaria 1,38, 46,15. Quando fosse calcular a raiz enésima, né? Segunda função, aí x elevado a y, ia colocar 60 aqui. Aí, igual, né? Aí que menos ia dar menos 1 vezes 100, ia dar 0,5438%, para quem fez a taxa diária.
né? E ao dia, né? Ia dar 0,5438. Vocês fizeram qual? Por cento, né? Por cento ao dia. Ou, né? Vocês fizeram qual? A diária ou a mensal? Hein? Oi, vocês estão aí? Vocês fizeram a mensal ou a diária? Mensal. Então já ficou aí na mensal 17%, né? Falta só 2 questões. Eu vou só terminar aqui. Eu fiz a diária. Deu esse, Tá meio ruim. deu esse valor? Deu 0,0054. Quando você multiplica por 100, aí vai dar esse valor. 0,54 em alguns casos, né? Não tá errado, pode deixar. Quem fez a taxa diária pode deixar. Como ele não disse na questão, ele tem que especificar na questão. Como não está especificado, pode deixar assim. Vamos lá, 11. Apliquei certa quantia em um banco. Certa quantia. Então, como ele aplicou certa quantia, ele não sabe a quantia, eu já vou colocar aqui perguntinha do capital. Que remunerou nos 4 primeiros meses a taxa de composta de 8% ao mês e nos 3 meses seguintes a taxa de 15% ao mês. No final dos 7 meses de aplicação, retirei um montante de 20.639,34. Qual era o capital inicial? Então, vamos aqui. Nos 4 primeiros meses, então, o T com TA4, a taxa era 8% ao mês, que é a T1, né? A T2, 3 meses, já foi 15% ao mês. 7 meses, né? 4 mais 3, 7 meses. Ele tirou um montante de 20.691,34. Ele quer saber o valor do capital. Então, aqui a gente vai aplicar aquela fórmula, né? M igual a 1 mais I elevado ao T1, né? Vezes 1 mais I2, né? I1, I2 elevado a T2, né? Caso aqui o montante é 20.691,34, o capital que eu quero achar, vezes, né? 1 mais a primeira taxa, né? Que é 0,08, elevado ao T, que é 4 vezes 1 mais 15, é 0,15, né? 0,15 elevado a 3. Que eu vou repetir, 20.691,34 vezes C. Eu vou fazer aqui, é 1,08, não vou fazer passo a passo, que isso vocês não vão entender. 0,8 elevado a 4 vezes 1,15 elevado a 3. 20.691,34 igual, né? Esqueci de colocar igual. Igual a C vezes. Aí vamos resolver aqui essas potências. 1,08 x elevado a y, 4. Eu vou copiar tudo, tá? Para não ter problema. I, 1,3604 8896 vezes 1,15 x elevado a y, 3. 5208,75. Agora multiplicando, vou repetir, 20.691,34 igual a C vezes. Então, vezes 1,3604 8896. Então, aqui dá 22,06 91 33, né? 33, tá bom. C vai ser igual a
Aqui, ó, eu vou botar 34, tá bom? Como o próximo é 6, eu vou botar aqui 34. Vocês vão ver que o capital vai dar certinho. Então, o capital aqui vai ficar... Passando esse aqui para lá, dividindo, vai ficar assim, ó, 20.691,34 dividido por 2,069134. Então, 20.691,34 dividido por 2,069134. Vai dar um capital fechado de 10 mil. Para quem deu 10 mil e alguma coisa, não tem problema. Pode deixar os centavos. É só questão de arredondamento. Tá bom? Para quem deu 10 mil e alguma coisa, não tem problema. Pode deixar. Vamos para a última questão. A última questão diz o seguinte. Apliquei 74 mil em uma instituição financeira. Vocês conseguiram chegar lá nos 10 mil? Conseguiram, né? Tinha dado certo? Hein? Ou não? Eu não olhei aqui o gabarito, ver se está certo, mas eu acho que está certo. É 10 mil mesmo. A questão 12. Vocês conseguiram chegar lá nos 10 mil? Vocês estão tudo calados. Nem disse sim, nem que não. Oi, vocês estão aí? Na 11, deu 10 mil mesmo? Eu não consegui. Eu não consegui. Mas o teu deu quanto? 6 mil. Deu uma diferença muito grande, Miguel. Tem que ver aí onde você errou. Ou foi na... acho que a questão da aproximação aí das casas. Tem que ver aí. Deu uma diferença muito grande. Vamos aqui para a 12. É a última. Aí eu libero vocês. Apliquei 74 mil. Então, se ele aplicou, isso aí é o capital. Capital 74 mil. Uma instituição financeira com a promessa de obtenção de juros de 7% ao mês. Então, o I1 aqui. Então, 7% no primeiro mês. Então, aqui, ó, 7% no primeiro mês. O I2 aqui, 9% no segundo mês. Ficou também só um mês, né? Ó, aqui só ficou um mês. Esse 9% também só ficou um mês. E o I3 aqui, que foi os 15%, ele também só ficou um mês. Porque só foram 3 meses, ó. Quanto ganhou de juro? Ele quer saber quanto ganhou de juro no final de 3 meses. Então, aqui, ó, cada taxa ficou só um mês. Eu vou aplicar aqui a fórmula do montante. Mas aí, depois eu faço o seguinte. Eu sei que o juro é igual ao montante menos capital. Então, eu vou aplicar a fórmula do montante. Depois eu subtraio o capital para achar o valor do juro. Que ele quer saber aqui é o juro, não é o montante. Então, cuidado. Aqui também você poderia utilizar aquela fórmula dos juros. Eu saía direto. Mas aí, eu prefiro utilizar sempre a fórmula do montante. Eu só uso a fórmula do juro quando não dá para utilizar a fórmula do montante. Então, vai ficar assim, ó. Montante é igual a 74 mil, que é o capital, vezes 1 mais a primeira taxa, que é 7%, então 0,7, elevado ao tempo que essa taxa está, que no caso foi só um mês, vezes 1 mais a segunda taxa, que é 0,9, elevado ao tempo que ela ficou, que foi só um mês, vezes 1 mais a terceira taxa, que é 0,15, elevado ao tempo que ela ficou, que foi só um mês também. Então, o montante aqui é 74 mil, vezes 1,07, né? Elevado a 1 vai dar 1,07, vezes 1,09, né? Elevado a 1 vai dar 1,09, e vezes 1,15, né? Então, é só a gente multiplicar. 74 mil vezes 1,07
vezes 1,09 vezes 1,15. Vai dar aqui um montante de 99.252,13. Como ele quer saber o capital, né? Aliás, quer saber o juro, é só subtrair do capital. Então, o juro aqui é igual ao montante 99.252,13 menos o capital, né? Que é 74 mil. Então, o juro é igual. Então, a gente só subtrair menos 74 mil vai dar um juro aqui de 25.252,13. Então, 25.252,13. Essa é a resposta. Vocês conseguiram chegar a esse valor? 25.252,13? E aí? Sim, né? Pela fórmula do juro dá mais trabalho. Quem fez pela fórmula do juro não está errado. Vai chegar no mesmo resultado, só que vai trabalhar mais. Eu prefiro utilizar sempre a fórmula do juro. Quando dá para utilizar a fórmula do montante? Aliás, eu prefiro sempre utilizar a fórmula do montante. Daí para utilizar a fórmula do montante, eu uso a fórmula do montante, depois eu acho o juro. Quem já utilizou a fórmula de juro já chegou direto, só que dá um trabalhinho a mais, né? Porque vai ter que subtrair com 1 lá da fórmula. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação.